Uma mulher grávida de 7 meses está se arrumando apressada em uma manhã fria. Ela estava atrasada para o trabalho. Ela tinha que dirigir cerca de 40 minutos até seu emprego e não podia se atrasar novamente, senão ela estava lascada com o patrão. Então ela pega a sua chave do carro, joga suas coisas dentro da bolsa e vai em direção à porta da casa. Mas assim que ela abre a porta, só dá tempo dela dar um grito e colocar as mãos na barriga em um instinto de defesa para proteger o bebê. Uma pessoa com um casaco e um capuz preto estava aguardando do lado de fora e disparou 7 vezes contra ela. A pessoa mirou diretamente na sua barriga e 2 disparos atingiram o bebê. Olha que horror. Esse caso envolve de tudo um pouco. Um atleta superstar, traições, obsessão, uma médium vidente, possível corrupção judicial e talvez uma pessoa presa pro resto da vida injustamente. Vem comigo assistir essa trama e vamos descobrir juntos quem deletou Ronnie Reuter. Fala, meu povo bonito! Eu sou a Su e sejam muito bem-vindos ao canal. Se vocês, assim como eu, gostam de histórias bizarras, crimes reais, teoria da conspiração, curiosidades, essas coisas assim bizarras e doidas, não se esquece de se inscrever aqui no canal, ativa aí o sininho da notificação para você não perder nada e curte, comenta, compartilha, porque tudo isso ajuda muito a gente aqui no canal, beleza? E bora pro vídeo! Hoje eu levo vocês para Chicago, nos Estados Unidos. Embora a vítima do caso seja uma mulher e seu bebê, o que chamou mesmo a atenção foi quem era o parceiro da vítima. Sean Gale é um ex-jogador da NFL, a Liga Nacional de Futebol Americano. Ele fazia parte do time Chicago Bears de 1985. Esse time é até hoje considerado um dos melhores times de todos os tempos. Eles trucidaram todos os times adversários naquela época. E, na verdade, eu acho que eles só perderam uma partida, se eu não me engano. Mas, enfim, eles passaram o trator em todo mundo, inclusive na final contra o Patriots, onde eles deram uma lavada de 46-10 e se sagraram campeões do Super Bowl da temporada de 85 e 86. E o Sean foi peça fundamental desse time, fazendo um total de 18 tackles naquela temporada. Eu sou leiga em futebol americano, mas pelo que eu entendi, o tackle é quando um jogador da defesa consegue furar a barreira de proteção e derrubar o quarterback do outro time antes dele lançar a bola. E quando isso acontece, é meio que uma jogada humilhante pro time atacante, sabe? E, gente, não me julguem, eu não sei nada de futebol americano, então se eu falei besteira aqui, pode me corrigir aí nos comentários, tá? Mas voltando. Aquele time do Bears de 85 foi uma febre na cidade e em todo o país. Junto disso veio a fama e, a grana. O Sean era bonitão, atlético, famoso e ainda rico. Então já dá pra imaginar que pretendente é o que não faltava pra esse homem, né? E pode-se dizer que ele aproveitou muito bem tudo isso. Ele era considerado um solteirão, sempre trocando de namorada e a mídia adorava acompanhar os seus casos. Mas dentro de campo ele teve uma carreira respeitável. Foi campeão do Super Bowl no segundo ano de carreira, jogou no Bears por mais 9 temporadas e foi pro Pro Bowl. Depois jogou uma temporada nos Chargers antes mesmo dele se aposentar. Mas o Sean não era somente bom no campo, não. Ele era um cara popular, carismático, bem articulado. Por isso foi mais fácil para ele se manter no meio do esporte após a sua aposentadoria. Ele virou comentarista, apresentador, repórter esportivo e continuou fazendo muito sucesso fora do campo. Sean mantinha aquela imagem de solteirão, mas o que pouca gente sabia é que ele estava num relacionamento firme há mais de 18 anos com uma mulher chamada Ronnie Reuter. Ela era da cidade de Potosi, no estado de Wisconsin. Eles se conheceram em 1989 num evento de caridade que o time do Chicago Bears participou em Wisconsin. Conversa vai, conversa vem, os dois acabaram se envolvendo intimamente. A química entre eles foi tão boa que eles começaram a namorar e ficaram juntos por 18 anos. Após alguns anos de relacionamento, o Sean comprou uma casa no bairro de Deerfield, ao norte de Chicago. Era um bairro de classe alta, super seguro, daqueles que a gente vê em filme de sessão da tarde, sabe? Com criancinha vendendo ali limonada na calçada, ou indo pra escola caminhando sem medo nenhum, já que qualquer tipo de crime naquela região era praticamente inexistente. Igual o Brasil, só que não. Vamos me xingar aqui, né? Só que tinha um detalhe nessa relação. Mesmo depois de tanto tempo juntos, eles nunca se casaram. Na verdade, eles nem moravam juntos. Vai vendo.
Isso era por vontade do Sean, porque a Ronnie queria sim casar, ter filho, juntar a escova de dente com ele, mas o Sean estava satisfeito do jeito que a relação tava e ele comprou uma casa para Ronnie morar. Ele passava alguns dias com ela, mas voltava para sua própria casa em outro bairro de alto padrão. Coisa estranha, né? Agora vamos lá para 2007. O ano que tudo aconteceu. A Ronnie já estava com 41 anos e parecia estar resignada com o fato de que a sua relação ia ficar desse jeito mesmo. Porém, o destino resolveu dar uma empurradinha e ela acabou engravidando do Sean. Ela ficou maravilhada com a notícia e parece que o Sean também estava bem feliz de virar papai pela primeira vez. Embora ele fosse um superstar do futebol americano, o casal se manteve bem discreto e não divulgaram nada na mídia sobre a gravidez. Tudo estava indo bem, faltava pouco mais de um mês para o filho deles nascer, só que tudo ia mudar no dia 4 de outubro de 2007. Naquela manhã, pouco antes das 8 da manhã, a Ronnie estava se arrumando para ir trabalhar. Como eu falei antes, ela tinha que dirigir uns 40 minutos até chegar na loja Macy's, no centro de Chicago, onde ela trabalhava. Só que ao abrir a porta da casa, ela foi surpreendida por uma pessoa com um fazedor de furo apontado para ela e mais precisamente para sua barriga. E de repente, ó, pá, 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 ela foi atingida 7 vezes no total. E os 2 primeiros disparos acertaram o bebê na barriga dela. Olha que horror. Depois ela foi cambaleando para dentro da casa e o atirador foi descarregando pente nela, até que ela caiu na cozinha e o atirador deu um último tiro na cabeça para finalizar o serviço. Olha que horror, gente. A sua vizinha escutou os gritos e os barulhos dos disparos e ligou para ela assustada para saber se ela estava bem, mas o microfone caiu, gente. O microfone caiu. Volta. O microfone caiu. Eu só vi o microfone aqui. A sua vizinha escutou os gritos e os barulhos dos disparos e ligou para ela assustada para saber se ela estava bem, mas caiu direto na caixa postal, então ela ligou para a polícia. Ronnie, it's Krista downstairs. Are you okay? I heard a woman screaming and I don't know, then it went quiet. Would you give me a call, please? Thank you. Deerfield Police, I heard a woman screaming and then a pop, pop, and it went totally silent. I called my other neighbor upstairs and she is pregnant and she does not answer. I left her a message to call me back, you know, if she was okay. Quando a polícia chegou na casa após a ligação da vizinha, eles encontraram a porta aberta. Algumas cápsulas de balas 9mm foram encontradas no chão. Tava claro que algo muito sério tinha acontecido ali. Os policiais foram entrando devagar com a arma em punho para averiguar enquanto eles iam chamando. Ronnie, Ronnie, tem alguém aí? Mas ó, nada, silêncio total. Eles foram seguindo um rastro de sangue que ia até a cozinha. No caminho, eles viram fotos em porta-retratos da Ronnie com o Sean. Todos os policiais conheciam muito bem quem era aquele homem, o famoso ex-jogador do Chicago Bears. Por isso, não demorou muito para a notícia se espalhar de que uma mulher grávida tinha sido deletada naquele bairro super seguro e que parecia que essa vítima era parceira do ex-atleta queridinho da cidade. Vai vendo. Sean não estava em casa, aparentemente ele não estava nem sabendo de nada. E quem contou para ele sobre o crime não foi a polícia, mas sim um repórter que pouco após a polícia descobrir o corpo na cozinha ficou sabendo e entrou em contato com o Sean, perguntando se ele tinha algo a declarar. O Sean foi pego de surpresa, então ele próprio ligou para a polícia para saber o que estava acontecendo. No áudio da sua ligação para a polícia dá para ver que ele ficou bem abalado com a notícia. Deerfield Police Department. I'm calling about that shooting in Deerfield. Yes. Listen, I've been getting calls from the media. This is Sean Gale, and they're trying to say they're naming me as a suspect. Hold on, please. Was it Ronnie Ryder? Is she okay? Yes, it was Ronnie, and no, she's not. She's dead? She's Sean, don't go to her house, okay? Sean, come to the police department. Do you know where it is? Okay. I gotta call her parents. A polícia começou a investigar, mas o que estava claro era que aquilo tinha sido uma execução. Nenhum item foi roubado, embora tivessem joias e dinheiro vivo dentro da casa. Você pensa. Vizinhos foram interrogados e disseram que viram um homem negro, baixo,
usando roupas largas, saindo correndo da casa e entrando em um carro preto e fugindo logo após os disparos. O Sean não é baixo, muito pelo contrário, mas mesmo assim ele foi considerado como suspeito pelos investigadores. Isso é meio que padrão nessas investigações, o parceiro ou parceira são sempre os principais suspeitos em casos assim, então vai saber, né? Já que ele nunca quis nem morar com a namorada de mais de 18 anos, quem garante que ele também não queria dar um fim na gravidez da Ronnie, né? Não sei. O próprio Sean foi voluntariamente para a delegacia e foi interrogado por mais de 10 horas. Os investigadores falaram que inicialmente ele estava muito emotivo e abalado, mas que assim que eles começaram a fazer perguntas, o seu comportamento mudou. Vai vendo. Ele estava calmo, controlado e parou de chorar. Os investigadores sentiram que ele estava escondendo alguma coisa. Embora ele tivesse um bom álibi, ficou aquela sensação de que ele estava mentindo, sabe? O problema era que tinha uma lacuna na linha do tempo do Sean naquela manhã. Ele contou que acordou, foi malhar e depois foi um barbeiro para cortar o cabelo. Esse era o seu álibi e o barbeiro confirmou a história. Mas o que os investigadores queriam saber era com quem ele estava naquela manhã. E as suas respostas foram evasivas e ele acabou assumindo que existiam outras mulheres na sua vida. Outras no plural mesmo, tá, minha gente? Sean disse aos policiais que seu namoro com a Ronnie era um relacionamento aberto. Porém, familiares dela foram interrogados e falaram que a Ronnie não sabia nada disso aí não. Para ela, eles estavam num relacionamento monogâmico há 18 anos e felizes da vida com a chegada do bebê. No final das contas, o Sean deu uma lista de todas as suas amantes. Eram 16 mulheres além da Ronnie que ele estava se relacionando atualmente. Ah, meu Deus, né? O campeão tinha um fogo sem fio. Então, os investigadores pensaram, um monte de mulher, ciúmes, talvez algumas que tenham se sentido rejeitadas. Sei não, pode ter uma pista aí, né? Quando perguntaram se algumas dessas mulheres poderiam ter feito algo por ciúmes, ele imediatamente disse que sim. Mônica, uma mulher polonesa, praticante de bodybuilding e toda gostosona, com quem ele tinha tido um breve relacionamento e tinha terminado alguns meses antes do crime. Segundo ele, ela não aceitou o término e estava perseguindo ele. Uma vez ela apareceu do nada na sua casa e ao olhar pela janela, ela pegou ele lá no lesco-lesco com uma outra mulher. E aí, louca de raiva, ela começou a esmurrar a janela e até quebrou o vidro. Depois dessa, ele foi na polícia e pediu uma ordem de restrição contra ela. Tudo isso tinha acontecido há poucas semanas do dia do crime. Para piorar a situação da tal da Mônica, foi encontrado dentro da bolsa da Ronnie uma carta anônima bem bizarra, e a carta dizia assim: acho que você gostaria de saber o que o seu namorado Sean tá fazendo com várias outras mulheres. Ele vai mentir pra você, vai contar várias histórias e tentar fazer parecer que a culpa é sua, como ele faz comigo. Ele se safa de tudo por muito tempo, fingindo estar ocupado, e faz as mulheres passarem só uma noite por vez na casa dele. Então quero te dar os nomes e os telefones delas para você ver com seus próprios olhos. Olha que bizarro. Então a carta listava nomes e números de telefones de outras mulheres com quem o Sean supostamente estava envolvido. O problema era que essa carta tinha vários errinhos de gramática típico de quem fala línguas de origens eslavas, como por exemplo polonês. E as mensagens de texto da Mônica continham os mesmos tipos de erros gramaticais da carta. As outras mulheres mencionadas na carta misteriosa também receberam uma cópia, como se alguém quisesse que todas soubessem que estavam sendo feitas de trouxa pelo Sean. Vai ver. Pra mim tá parecendo que alguma das amantes queria o Sean só pra ela e queria de alguma maneira terminar os outros casos do ex-jogador. Mas agora a polícia tinha uma boa pista. Assim que a Mônica foi chamada para depor, eles voltaram a estaca zero. Isso porque ela também trabalhava como personal trainer e bem na hora do crime ela estava dando aula para uma cliente do outro lado da cidade. Seu álibi foi confirmado e não tinha como ter sido ela a autora dos disparos. Ela também negou de pé juntos ter escrito as tais cartas e enviado para todas as amantes. Ela contou que se envolveu com ele sim, mas que as coisas não terminaram bem quando ela descobriu que ela não era a única mulher na vida do Sean. Ela disse que quebrar a janela foi um acidente e que ele exagerou em buscar uma medida restritiva contra ela. Sei não. Com isso, os investigadores concluíram que, a não ser que o Sean tivesse uma outra polonesa no seu cardápio de amantes, alguém tentou forjar os erros gramaticais para colocar a culpa na Mônica. Então, eles começaram a investigar e interrogar todas as 16 amantes da lista do Sean. A vizinha que escutou os disparos disse em seu depoimento que o barulho
que a arma fez parecia abafado, como se o fazedor de furo tivesse um silenciador na ponta. Ou seja, o atirador sabia muito bem o que fazia e era entusiasta de armas de fogo. Essa informação ajudou e muito a solucionar o caso e vocês vão entender logo mais. Eles estavam indo nome por nome na lista, até que um outro policial deu uma olhada na lista e levou um susto. A mulher número 15 se chamava Marnie Young. E o policial disse que se tinha alguma mulher louca o suficiente para cometer esse crime, era essa tal de Marnie. Isso porque esse mesmo policial sofreu nas mãos dela há vários anos atrás. Ele era casado e teve um caso extraconjugal com a Marnie, só que quando ele quis terminar tudo, ela ameaçou ele, enviou cartas para sua esposa e chegou até fazer ameaça para ele com fazedor de furo. Mas quem é essa tal de Marnie Young? Ela era uma mãe solteira de 3 filhos, divorciada e trabalhava como corretora de imóveis. E também estava tentando carreira de modelo fitness. Vamos lá, hein, Marnie? Te contar. Eles se conheceram em um evento do time do Sean. Eles começaram a conversar e ela contou que era corretora de imóveis e o Sean disse que queria fazer uns investimentos em imóveis. No começo, a relação deles era somente profissional. Mas você sabe como é que é, né? Eles começaram a se encontrar com frequência. Ela levava ele para ver as casas, os apartamentos vazios. E se as paredes dessas casas falassem, né? Só sei que a relação saiu do profissional e eles começaram a se pegar. Pessoas próximas a Marnie contaram aos investigadores que após a morte da Ronnie, ela começou a contar para todo mundo que ela era a namorada do Sean. Ao ser perguntado pelos investigadores sobre essa relação, o Sean negou que ela era sua namorada e disse que eles tiveram só uma relação carnal, o famoso bate-coxa, sabe? Falando nisso, lembram que eu falei que os investigadores estavam com uma impressão que o Sean estava escondendo algo naquele dia, né? Ele acabou contando que na noite anterior ao crime, a Marnie tinha dormido na sua casa e, segundo sua própria descrição, eles tiveram uma noite de sexo animal até de manhã, sabe? Jesus amado! Ok, que uma das múltiplas amantes do Sean era meio doidinha, tudo bem. Mas isso não quer dizer que ela era uma assassina de grávida, né? Pensa de novo, porque a situação da Marnie vai ficar ainda mais complicada. Os investigadores fizeram uma perícia nos aparelhos eletrônicos do Sean e acabaram descobrindo uma coisa bem bizarra. Alguém tinha infectado seu laptop com um tipo de vírus e essa pessoa tinha acesso remoto completo ao seu aparelho. Alguém estava lendo e fazendo cópias de todos os seus e-mails, mensagens, tudo que ele fazia online estava sendo monitorado. Olha só. Eles conseguiram rastrear quem era o espião e vocês já podem imaginar quem era, né? Isso mesmo, a Marnie Young. Os investigadores concluíram que ela viu as trocas de mensagens do Sean com a polonesa saradona Mônica. Ela estudou o jeito que a Mônica escrevia, inclusive os seus erros gramaticais, para escrever aquela carta para todas as outras amantes e tentar jogar toda a culpa na Mônica. Olha que doida. Meses já tinham se passado e como eles não tinham nenhuma evidência forte que ligasse a Marnie ao crime, os investigadores tiveram uma ideia. Eles propuseram ao Sean para armar uma arapuca para Marnie. Eles grampearam todo o seu apartamento e o Sean a chamou para ir na sua casa aquele dia. Ela foi e ele ficou tentando conversar sobre o crime e tal. Até que o Sean pergunta se ela achava que a pessoa que tinha enviado as cartas poderia ser assassina. A Marnie respondeu falando que sim e ainda completou falando que a pessoa tem que ser uma sociopata para tirar a vida de outra pessoa. I think it's possible. Yeah, I think this person's a little unbalanced. Got a few screws loose. My whole point of what I'm trying to bring up, anyone who takes someone else's life, there's got to be some really lasting effect that I would imagine so. You have to be a sociopath in its purest form in order to be able to take another person's life. Enquanto isso acontecia, os policiais aproveitaram para revistar o lixo da Marnie. Pela lei americana, uma vez que uma pessoa coloca o lixo na calçada para ser recolhido, a polícia não precisa de mandado para buscar provas. E vocês não vão acreditar no que eles encontraram. Mas antes, vou voltar a mandar meus beijos aqui e hoje o beijo é especial para os meus irmãos, Eric e Rebeca. Beijo, amo vocês! Uma nota fiscal de uma livraria e o livro que ela tinha comprado se chamava Guia Completo de Como Fazer Silenciadores Descartáveis.
Dá pra acreditar? Só pode ser brincadeira isso, né? E para piorar, eles encontraram um recibo de uma loja de materiais de construção e no recibo ela tinha comprado todos os materiais necessários para fazer um silenciador de armas artesanal. Além também de ter comprado um balde e um saco de cimento. Com essas novas evidências, ela foi chamada mais uma vez na delegacia. E ao ser perguntada sobre o livro, ela disse que era uma brincadeira, que ela ia dar de presente para um amigo. This book? Yes, I did. Why would you purchase a book on how to make explosive silencers? It was a joke. E ao ser perguntada sobre ter comprado os materiais que o livro indicava, ela disse que era para um projeto de ciências do filho. Sei. Tell us that it was a gag and that you then purchased items from the book, matching up to try to see if you could make one of these things for a science project. Right. E o balde com cimento seria para um reparo no banheiro que ela acabou nunca fazendo. Ao ser perguntada se ela tinha algum fazedor de furos em casa, ela disse que tinha 4 diferentes. Só que os investigadores já tinham pesquisado e sabiam que ela na verdade tinha 5. Ela não mencionou justamente uma pistola 9mm igual ao calibre usado no crime. Ao ser confrontada sobre essa pistola, ela disse que alguém invadiu a sua casa e roubou. Mas ela não tinha feito nenhum BO porque não tinha seguro e não acreditava que a polícia ia ajudar em nada, não. As coisas estavam ficando cada vez mais complicadas para Marnie. Mas os investigadores sabiam que sem a arma do crime ou alguma evidência muito forte, ela poderia acabar sendo inocentada. Então, eles tiveram outra ideia. Uma das melhores amigas da Marnie era uma mulher chamada Christy Passion. Ela trabalhava como vidente, daquelas que fazem leituras e traz seu amado em 7 dias, sabe? A Christy dizia que foi contratada pelo exército americano nos anos 70 para um programa militar onde eles pegavam vários videntes e médios e tentavam descobrir segredos e esconderijos de armas nucleares da União Soviética na época da Guerra Fria. Se tudo isso estava parecendo loucura para você, então pasmem. Esse programa realmente existiu. Já foram liberados documentos secretos que comprovam que tanto os americanos quanto os soviéticos usaram médios invidentes naquela época. Mas isso é história para outro vídeo que a gente gostaria de trazer para vocês. Já comenta aqui se vocês querem saber essa história aí. Mas voltando. Durante as investigações, eles descobriram que a Kirsty costumava gravar todas as ligações que ela recebia. E eles encontraram uma ligação bem estranha da Marnie para ela no dia do crime. Era ela chamando a Kirsty para jantar. Christy Passion, how can I help you? Do you want to go to dinner? Okay. That's fine. Is everything all right? Yeah, I'm fine. Okay. Okay. Not a problem. All right, I'll call you later. Okay. Bye-bye. Bem estranho, né? Mas calma que vai fazer sentido logo mais. Eles também descobriram que a Marnie tinha alugado um carro preto, pequeno, um dia antes do crime, mas ela usou o endereço da Kirsty. Eles chamaram a Kirsty para depor mais uma vez. E ao ser perguntada da tal ligação convidando para jantar, a Kirsty disse que era um código que elas tinham combinado. Ela contou que a Marnie tinha confessado a ela que queria deletar a Ronnie porque ela acreditava que o Chauncey não assumia o seu namoro com ela por causa do bebê e da Ronnie. Então elas combinaram que se um dia a Marnie deletasse mesmo a Ronnie, ela ligaria para Kirsty e a convidaria para jantar. Os investigadores disseram que ou ela serviria como testemunha ou ela ia acabar acusada como cúmplice. Então a Kirsty disse que ajudaria e topou usar uma escuta. Ela chamou a Marnie para tomar um café e foi aí que eles finalmente conseguiram uma prova concreta. A Marnie confessou tudo. Naquela manhã, ela passou uma maquiagem escura para se disfarçar como uma pessoa negra. Usou roupas largas de homem e uma peruca. Dirigiu o carro alugado até a casa da Ronnie e ficou aguardando próximo da porta. Assim que a Ronnie abriu, ela apareceu na sua frente e já deu 2 disparos na sua barriga. A Ronnie entrou na casa, tentou fugir, mas a Marnie entrou e descarregou o pente nela, dando um último disparo na cabeça da Ronnie. Olha que horror. I really did not believe you would do it. I didn't believe I would either. What did you see? It was so dark I wasn't even positive that I was making straight shots. And she started screaming. I took the first shot. And then when she went down, she took her foot and she took one good kick at me, got me in the shin. That was it. I took one last shot. And I just dropped.
Depois ela fugiu correndo, voltou para casa e colocou a arma no balde com cimento que ela tinha comprado e jogou no lixão da cidade. So of course I'm going to finally ask the question I told you I never ever wanted to know. When you hit the did you hide it real well? It's gone. It's under tons and tons and tons of Chicago trash. It's gone. Marnie foi presa e acusada de 2 homicídios em primeiro grau. Ela se declarou inocente. O julgamento aconteceu em 2010 e ela acabou condenada e pegou prisão perpétua. Bem feito. Só que 10 anos depois, em 2020, ela voltou a virar notícia. Isso porque os seus advogados entraram com um pedido para um novo julgamento. Isso porque a Marnie começou a alegar que a sua confissão gravada pela Kirsty foi forjada, por ela mesma. Ela disse que a polícia estava ameaçando o seu filho mais velho, dizendo que ele ia acabar sendo preso e culpado pelo crime. Então ela disse que no dia que encontrou a amiga Kirsty para o café, ela conseguiu ver o fio do microfone e ela se ligou que a Kirsty estava trabalhando para a polícia. Agora escuta essa. Ela disse que viu ali a oportunidade perfeita para salvar a vida do seu filho, então ela fez a falsa confissão para proteger a sua família e que o verdadeiro assassino continua solto por aí. Sei não, o que vocês acham? O advogado de Young, Judd Stone, afirma que não há evidências físicas ligando-a ao assassinato. Ele diz que a peça mais forte de evidência contra Young é a confissão relatada que ela deu a um amigo que estava usando um grampo. Assim que vi aquele grampo, decidi que esta é uma oportunidade para eu simplesmente fazer isso. Apenas não estou falando com ela, estou falando com a polícia através dela. Young afirma que deu o que equivalia a uma confissão falsa porque diz que a polícia estava realmente ameaçando prender seu filho pelo crime. Eu simplesmente não estava nem pensando sobre o que viria além de parar com o que estava acontecendo com meus filhos. Acreditei que ficaria claro que as evidências mostrariam que eu não cometi este crime. Em 2024, o juiz aceitou que o caso seja reaberto e que seus advogados apresentem novas provas. Porém, até agora nada foi feito. E ela continua presa, aguardando que novas audiências sejam marcadas. A família da Marnie lançou um site chamado Free Marnie Young. Lá, os seus advogados e familiares colocaram todas as evidências que eles alegaram provar a inocência da Marnie. Eles questionaram a altura do criminoso, relatado por testemunhas, que seria mais alto que ela. Também indicam falhas no procedimento da investigação e a maior evidência seria um laudo da perícia forense que mostra que a Ronnie tinha hematomas no rosto dela que não foram causados pela queda dela após o disparo, mas provavelmente foram causados 2 dias antes do crime. A defesa da Marnie alega que o Sean provavelmente a agrediu e 2 dias depois resolveu finalizar o serviço, já que eles conseguiram testemunhos de pessoas próximas ao Sean que alegaram que ele não estava feliz com a gravidez e que ele não queria ser pai e nem assumir de vez a relação com a Ronnie, uma vez que ele não morava com ela, mesmo esperando seu filho, além de que ele namorava outras 16 mulheres ao mesmo tempo, né? Então é isso, pessoal. Por enquanto, a Marnie tá lá vendo o sol nascer quadrado, até que seu recurso seja analisado pelo tribunal. Mas e o que vocês acham? O que vocês acharam desse caso? Será que a Marnie é mesmo inocente e está presa injustamente? Eu, sinceramente, acho que ela é super culpada e que ela está tentando qualquer coisa para se livrar do chilindró. Afinal, ela foi condenada à prisão perpétua mesmo. O máximo que pode acontecer é ela continuar do jeito que tá, e por isso ela resolveu tentar essa história sem pé nem cabeça. Mas eu quero saber de vocês, então já deixa aí nos comentários o que vocês realmente acham que aconteceu. Gostou da história? Já deu seu like? Já deixou aí seu comentário? Se gostou, já se inscreve logo no canal, porque só tem essas coisas bizarras aqui. E para quem já segue a gente aqui, o visual aqui mudou de novo, o cenário mudou de novo, porque a gente mudou de casa de novo, mas agora eu acho que vai ficar aqui nessa casa, mas vai mudar de novo, tá? Porque a gente vai comprar uma cadeira aqui. Então, se você quer participar de uma enquete que a gente vai fazer aqui para decidir qual cadeira a gente compra, segue a gente lá no Instagram, beleza? E fiquem ligados pro próximo vídeo. Falou! Tá escutando um barulho? Como se fosse... Não sei o que é. Era seu pé, será?